Bom dia, prefeito Bruno Covas, como vai o senhor? Bom dia, Datena. Prazer falar com você. Bom dia para você, ouvinte. Prazer falar com vocês mais uma vez. Prefeito, a grande questão hoje em dia é a questão da volta às aulas, né? O senhor já tem as suas definições e acho que bem claras aí. Quando as pessoas têm dúvida, o senhor tem certezas, né? Bom, a certeza que nós temos aqui é que enquanto a vigilância sanitária, enquanto a área da saúde não autorizar, nós não vamos retornar à aula na cidade de São Paulo. O último inquérito sorológico realizado pela Prefeitura trouxe alguns dados que acenderam a luz amarela aqui para a vigilância sanitária, como um índice de prevalência na população jovem da cidade de São Paulo maior do que a população como um todo. Enquanto o inquérito mostra que 11% da população da cidade de São Paulo já está imunizada, 16% das crianças até 14 anos já pegaram a doença. Então, essa história de que quem tem menos do que 14 anos não pega o coronavírus não é verdadeira. Aliás, a pesquisa também mostra que enquanto 40% da população é assintomática, não tem nenhum sintoma, 60% das crianças são assintomáticas, não tem nenhum sintoma. Então, nem adianta você fazer um controle com medição de temperatura na porta da escola, porque você não vai pegar 60% daquelas que estão assintomáticas. Os estudos mais recentes têm mostrado que as crianças têm a mesma carga viral do que um adulto, ou seja, podem transmitir a doença da mesma forma que um adulto transmite. E mais do que isso, a pesquisa também mostrou que 25% dos nossos alunos moram com pessoas com mais de 60 anos de idade, que é exatamente o grupo de maior risco, de maior vulnerabilidade da doença. Então, nós já suspendemos qualquer retorno em setembro, já encomendamos mais pesquisas aqui na cidade de São Paulo, para que a gente possa ter dados da cidade de São Paulo. Não adianta ver o que aconteceu na cidade A ou na cidade B. A cidade de São Paulo é uma cidade ímpar, com realidades completamente diferentes de outros locais do mundo, para que a gente possa tomar a decisão, junto com a Secretaria de Saúde, quando nós vamos retornar e, se é possível, a gente retornar em outubro, que é aí o horizonte colocado pelo governo do Estado. Eu estava semana passada conversando com os dois correspondentes da Band no momento, tinha um em Londres, outro em Nova York, o Felipe Kinley em Londres, falando de como está a Europa, e o Barão falando de como está os Estados Unidos, particularmente de um estado especial, que já foi epicentro da doença, que é o estado de Nova York, não só a cidade de Nova York, mas o estado de Nova York. E eu percebi, enquanto os dois falavam, que enquanto um dava notícias de que os casos de rebote estão voltando demais na Europa, tanto que já estão pensando em fechar coisas que tinham aberto, alguns já fecharam, porque eles abriram a fronteira no verão pensando que esse bicho ia funcionar como qualquer outro bicho, né? Então, férias para todo mundo e tal, a maioria dos países abriu, e principalmente na Espanha e na França os casos voltaram violentamente. Na Alemanha a mesma coisa, estão pensando em voltar atrás. E eu percebi que em Nova York os casos caíram quase a ponto de desaparecer. E eu perguntei como foi a reabertura em Nova York e como foi a reabertura na Europa, que lá liberou geral, praticamente geral, com algumas restrições, mas muito menores que Nova York. Por exemplo, bar e restaurante em Nova York só funciona a parte de fora. Ambiente interno não funciona. As escolas estão pensando em reabrir, mas com enfermeiros dentro da escola ou coisa parecida e tal. Porque eu perguntei que diferença há no estado em que houve reabertura e nos países que houve reabertura e que não está dando certo. Em Nova York parece que está dando super certo, os casos não estão voltando como estão voltando na Europa. Não seria bom a gente analisar bem esses detalhes, se bem que aqui no Brasil a gente tem um fator que é um fator diferencial, né, que é o fator econômico. Eu sei que as vidas custam mais do que qualquer outra coisa na patologia, mas a gente tem também o fator econômico que mata a gente de fome, né, porque teve muita gente desempregada. Mas não é bom a gente observar isso. Por exemplo, Broadway não volta mais, só o ano que vem, e olhe lá.
ou depois da vacina. Teatros, cinemas e tal, só depois da vacina em Nova York. Não é legal a gente dar uma olhada, né, exatamente no que está fazendo um e no que está fazendo o outro e aprender com isso? Não tenha dúvida, a gente faz isso aqui a todo instante. A própria Secretaria de Relações Internacionais tem focado exatamente num trabalho como esse, mantido conversa com os vários cônsules que nós temos na cidade de São Paulo. A cidade de Nova York, ela adotou uma postura diferente da cidade de São Paulo, ao não estabelecer medidas de quarentena no início da pandemia. Então, o que aconteceu lá? Lá, logo no início, a curva de casos explodiu, subiu muito rápido, o que inclusive aumentou o número de óbitos, porque as pessoas não conseguiram tratamento, tanto que hoje nós temos o dobro de mortes na cidade de Nova York, quando comparado com a cidade de São Paulo. Enquanto aqui em São Paulo a gente chegou a 10 mil óbitos, lá em Nova York nós estamos falando de 20 mil óbitos na cidade de Nova York, que é uma cidade com uma população menor do que a cidade de São Paulo. Aqui são 10 mil óbitos, uma população de 12 milhões e meio de pessoas. Lá são 20 mil óbitos, uma população de 8 milhões e meio de pessoas. Então, e por que acontece isso, Datena? Porque é um vírus novo, realmente. Não há um manual de como se atravessar uma pandemia como essa. Cada prefeito, cada governador, cada presidente foi estabelecendo prioridades e ações diferentes. Então, nós temos casos completamente distintos. A França e a Espanha começaram a reabrir a atividade econômica quando o índice de prevalência, o índice de imunização das suas populações era de 5%. Nós tínhamos o dobro desse índice na cidade de São Paulo quando começamos a flexibilizar e a permitir a reabertura de alguns estabelecimentos. Então, isso também ajudou a não ter, até agora, um segundo pico da doença na cidade de São Paulo. A gente vem colecionando sucessivas quedas. Nós estamos aí já praticamente 10 semanas com o número de quedas de óbitos na cidade de São Paulo, porque quando nós reabrimos já com um momento de maior imunização por parte das pessoas e também com todos os protocolos sanitários. Então, esses casos vão sendo analisados, mas cada situação é diferente uma da outra. Primeiro, porque não há um manual, né? Não há uma forma única com que os países adotaram. Segundo, as próprias realidades distintas. Você pega, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, que é um caso, vamos dizer assim, o melhor dos casos em relação à quantidade de óbitos, à quantidade de infectados, mas a Nova Zelândia é uma ilha. Você fecha a Nova Zelândia, declara lockdown e pronto. Aí realmente o vírus desaparece, porque não tem novos casos. Aqui na cidade de São Paulo, em que nós temos mais de 1.000 ruas, que começam na cidade de São Paulo e terminam em Diadema, em Guarulhos, em Osasco, pessoas que vêm aqui de todo o estado de São Paulo, de todo o país, para se tratar na cidade de São Paulo. Então, são realidades completamente distintas e que requerem estratégias diferenciadas para poder enfrentar esse tema. E um dos pontos principais é que São Paulo sempre foi conexão para voos internacionais, né? Por isso que o bicho baixou aqui de uma forma definitiva, chegou mais fácil aqui. Agora, cada caso é um caso. A Nova Zelândia teve 4 casos, mandaram fechar tudo de novo. E quem mandou fechar estava certo, porque logo depois teve 17 e tal, e daí por diante. Mas é uma ilha, diferente. E a população que nós temos lá na Nova Zelândia nem se compara com a população que nós temos aqui. E se tratando que o bicho se transfere de homem para homem, né, de ser humano para ser humano, é claro que lá eles têm muito menos problema que a gente, né? E a disciplina também é outra. O cara mandou fechar, fecha, é pouca gente, eles fecham e conseguem conter a pandemia. Mesmo porque também tem outra coisa que eu estava pensando aqui, porque esse vírus ele é novo e tem uma característica, ele tem o bicho do bicho, tem cepas da mesma cepa diferentes, né, com características diferentes. Já foram encontradas cepas que vieram do Japão, cepas que vieram da China, cepas que vieram de não sei aonde, tudo coronavírus. Uma em Manaus, outra aqui. Então ele age de forma diferente em vários microclimas diferentes que nós temos aqui no Brasil. Mas pelo que eu entendo, então, pelos números de São Paulo, a gente está próximo aí de uma fase verde, em que seriam abertos teatros e, enfim, atividades culturais e daí por diante, o que falta abrir pelos números que a gente está alcançando, prefeito?
A expectativa é que entre o final de setembro e começo de outubro, a cidade entre na fase verde. Hoje o que os números mostram para a gente, a projeção que nós temos aqui, né, considerando, claro, que as pessoas continuem a utilizar máscara, continuem a evitar aglomeração, isso depende muito também da participação e envolvimento da população, não é só as ações que o poder público desenvolve, mas se nós continuarmos com a tendência que nós temos hoje em relação ao número de internações, ao número de óbitos, a gente deve chegar na fase verde lá pelo final de setembro, começo de outubro. Uma coisa também que me parece clara é que o sistema de testagem é o melhor sistema para você controlar a pandemia até que tenha vacina. Como eu já previa de tanto ler, né, eu não sou de uma inteligência superior, eu sou de médio para burro, vamos dizer assim, mas eu leio muito. Então, lendo muito, eu já cheguei à conclusão clara de que esses caras estão antecipando as fases da vacina. Arriscando até a segurança, mas dentro da medida do possível, ninguém é maluco de sair matando pessoas, mas se uma vacina, você parte do princípio que uma vacina demora de 10 a 14 anos para ser feita, e estão fazendo em menos de 7, 8 meses, então, se você já está adiantando anos, você pode adiantar dias ou meses com um sistema de segurança, que é o que estão tentando fazer. Mesmo porque senão nós vamos estar encrencados e vai morrer mais gente do que já está morrendo. Estão prevendo já na Rússia em vacinar maciçamente em outubro, né? E o Putin não ia querer matar o povo dele inteiro, pelo contrário, só vai vacinar se tiver condição. A vacina, na melhor das hipóteses aqui no Brasil, quem sabe a gente já tem a vacina em janeiro, mas na melhor das hipóteses, meados do ano que vem, não é? E até a vacina a gente tem que estar preocupado com uma coisa chamada teste. Por que o teste é importante? Porque você pode, por exemplo, numa cidade do tamanho de São Paulo, que é uma cidade-estado, cabem vários estados da União aqui dentro e vários países do mundo aqui dentro da cidade de São Paulo, o teste é fundamental por quê? Porque, de repente, essa doença aparece em determinado local da cidade que você testou, você vai lá e coloca em quarentena aquele lugar e deixa o resto aberto, que é o que a maioria está fazendo. Nós estamos agindo desse jeito também, nós temos teste para isso, ou pensamos em agir desse jeito, já que a coisa está melhorando aqui em São Paulo em relação aos números anteriores? Veja, também dizer que nós vamos testar 12 milhões de pessoas todos os meses é algo impossível de atingir aqui na cidade de São Paulo. Na verdade, desde o dia 16 de março, quando nós tivemos o primeiro caso de transmissão comunitária na cidade, quando você não sabe quem passou o vírus para quem, a estratégia não pode ser apenas a testagem. A testagem ela é importante, até para que a gente possa tratar com a maior velocidade possível. Já foram 815 mil testes feitos só na cidade de São Paulo, mas há outras questões que nós estamos colocando, como o próprio inquérito, né, que nós vamos fazendo a cada 2 semanas, e vai mostrando para a gente, com um grau de precisão de 95%, qual é a situação da cidade de São Paulo, distrito a distrito. E aí, em cada distrito, a gente faz um trabalho reforçado com as equipes de saúde da família, visitando a casa das pessoas, testando a casa das pessoas que estão sintomáticas, testando aqueles que já foram testados positivos, pelo menos 5 pessoas no entorno, ou seja, a gente também tem outras estratégias que vão se somando à testagem para poder atuar aqui na cidade de São Paulo, né? Trabalhando com informação, não é? Já que nós não temos condição de testar, você trabalha com informação, com números. Olha, ali naquela região subiu muito o número de casos e tal. Então, é claro que ali está acontecendo uma contaminação maior e você poderia colocar em quarentena aquela região. Até talvez num processo mais democrático, né? Porque as pessoas estão mais conscientizadas disso, uma quarentena como vários países fizeram aí, que é dizer, olha, aqui tem gente contaminada pra caramba, é melhor você, quem puder, fique em casa, quem puder, não saia de casa, talvez esse processo possa até ser feito. Agora, prefeito, o senhor tem sido duro em relação a essa reabertura, tem fechado bares e restaurantes que não cumprem com as normas. Isso tem dado resultado, essas pessoas entenderam que se abrir fora das regras, elas vão fechar de novo.
e que a multa é alta e que não compensa? Já foram mais de 1.000 estabelecimentos interditados pela prefeitura. Desses 1.000, 60% bares e restaurantes. A multa de R$ 9.000 a cada 250 metros quadrados que o estabelecimento tem. Inclusive, alguns casos podem levar à cassação do alvará de funcionamento de um estabelecimento, que é, vamos dizer assim, muito próximo da morte do estabelecimento, porque tem que dar entrada de novo no processo, não é uma coisa simples e tranquila. O mais importante, é claro que a fiscalização precisa continuar, e a gente tem 2.000 fiscais das subprefeituras nas ruas, atuando nas 32 subprefeituras. Agora, o mais importante é a conscientização, né? Não há fiscalização suficiente se a população também não compreender, não participar, não ajudar, seja diretamente, até ligando no 156 para poder fazer uma denúncia de uma festa clandestina, de um bar operando depois das 22 horas, mas até para cobrar responsabilidade das pessoas. Então, quanto mais pessoas se envolverem, melhor. A gente tem aí um índice de utilização de máscara na cidade de São Paulo perto dos 95%, o que mostra que a população está colaborando, está entendendo que ainda não é o momento de comemorar o fim da pandemia. E os próprios setores também têm ajudado a prefeitura com a autorregulação, né? As coordenações dos setores têm percebido que, se a situação piorar, nós vamos voltar na fase do Plano São Paulo e nós vamos ter que voltar a fechar alguns estabelecimentos na cidade de São Paulo. Então, a direção dos setores também tem ajudado, também tem colaborado, informando os seus associados, levando selos de boas práticas, para poder não ter aqui na cidade de São Paulo, que você já mencionou, que tem acontecido inclusive em vários países europeus, que é voltar a fechar e ter um segundo pico da doença. A assessoria me pediu para interromper a entrevista, já está no fim, então eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente. Primeiro, a questão do frio. A gente está vendo um frio terrível aqui, não é? O que a prefeitura está fazendo ou pretende fazer para recolher essas pessoas, moradores de rua? A gente tem a Operação Inverno, que está funcionando desde desde maio. Ela foi inclusive estendida agora até 20 de setembro. Havendo necessidade, a gente continua a prorrogar. Ampliamos em 1.222 vagas nos abrigos na cidade de São Paulo. 4.000 vagas, que eram vagas 16 horas, nós transformamos em 24 horas, para ele poder passar a noite, continuar durante o dia lá, não ter que sair para depois voltar para o abrigo sem saber se vai ter vaga ou não para ele. Nós temos vagas disponíveis, são mais de 1.000 vagas que nós temos nos nossos abrigos, é um total de 24.000 vagas de acolhimento só para a população em situação de rua. Nesse período de baixa temperatura, a gente faz uma ação mais firme, inclusive no período da madrugada, ofertando abrigamento. Mas para você ter uma ideia, na madrugada de sexta para sábado e do sábado para domingo, algo em torno de cada 2 pessoas que aceitavam abrigamento, uma não aceitava. E a população e a prefeitura não tem o poder de obrigar a pessoa a aceitar o acolhimento. Então, também depende desse convencimento que essas equipes vão fazendo. Já distribuímos mais de 6.000 cobertores para também não deixar ninguém passando frio. A gente tem uma ação de distribuição de alimentos, cestas básicas, que começou por conta da pandemia e tem se intensificado para a população em situação de rua. A gente já tem 3 hotéis na cidade de São Paulo, que a prefeitura praticamente fechou só para morador em situação de rua, mais 50 vagas vão ser abertas ainda na próxima semana. Ou seja, a gente tem tido uma ação muito firme, muito forte. Agora, é claro que essa quantidade, esse contingente imenso de moradores em situação de rua também é reflexo aí de 4, 5 anos de problema que nós temos na economia como um todo e que se reflete nessa população que acaba perdendo tudo, acaba indo para a rua, acaba não tendo aonde morar. É esse problema social que o vírus escancarou e que agora o frio sempre acaba apontando e trazendo luz. Eu sei que é difícil falar aí disso no meio de uma doença, não é? Mas agora tem que falar. Nós já estamos aí em reta para as eleições municipais, da qual o senhor é candidato. E na última pesquisa aí do Instituto Paraná Pesquisa, o senhor aparece empatado com o Celso Russomano do Republicanos, não é? É um desempenho muito bom, porque o senhor está chefiando uma cidade no meio de uma pandemia.
Poderia ter sido um desastre esse resultado, né? Em relação a isso, como é que está já sendo preparada a campanha e se o senhor já escolheu o seu vice, já tem um vice à disposição? Semana passada a Joyce adiantou que o vice dela era o Marcos Sintra, e é importante você ter alguém que você confie para a vice-prefeitura. A campanha já está sendo traçada, o senhor já tem um vice em vista, tem vários nomes, vai decidir, enfim. Como é que o senhor está tratando, inclusive o resultado da pesquisa, que me pareceu muito bom, sendo o senhor administrador de uma crise como jamais essa cidade e o mundo enfrentaram? A convenção do meu partido está marcada para o dia 12 de setembro, então nós temos até lá para poder definir a escolha do vice. Por enquanto não há nenhuma definição, nenhum martelo batido em relação à escolha do nome. A gente continua a conversar com vários partidos políticos para poder montar uma grande coalizão e também definir o vice que represente essa força, essa coalizão. A campanha começa no final de setembro, quando autorizada pelo Tribunal Eleitoral. Até lá, né, ainda tem muito a enfrentar da pandemia do coronavírus, tem muito para fazer aqui na Prefeitura de São Paulo. A gente vive uma realidade sui generis, porque sabe-se lá Deus como é que vai ser a campanha num momento como esse, num momento de crise sanitária. Vamos aguardar ver se o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai regulamentar o que pode, o que não pode fazer, do ponto de vista de aglomeração, distribuição de material, e até lá a gente continua a conversar com as pessoas. Nesse momento, é um momento ainda que a pandemia acaba tomando muito mais conta da agenda e sobra muito pouco para poder fazer articulação. Não tenho a menor dúvida que essa é uma campanha muito mais presente nas mídias sociais e nos debates que as TVs e as rádios vão fazer. Olha, todo mundo já sabe disso, infelizmente, por questão profissional, eu não fui vice do Bruno, porque tinha outras coisas para fazer e ter que continuar no meu trabalho, mas teria sido uma honra ter sido vice-prefeito do Bruno, um cara em quem eu confio e tenho certeza que é um sujeito que pensa pelo bem da cidade. Mas vamos ver, como dizia o Luis Soares, que está saindo lá do Barcelona, los partidos hay que jogá-los, é? Eleição é eleição, você tem que participar dela, ninguém ganha antes, ninguém perde antes. Vamos ver o que acontece. Um abraço grande, boa sorte ao senhor, o senhor tem muito boa intenção, é um sujeito decente, honesto, espero que o senhor vá muito bem nas eleições de São Paulo. Um abraço, um ótimo dia, saúde acima de tudo, prefeito. Obrigado, Atena, e olha, tudo de bom amanhã nos seus exames, tenho certeza que vai dar tudo certo. Fique tranquilo, eu também sei como é, eu volta e meia tenho meus exames de rotina e a preocupação acaba sendo muito grande, mas fique tranquilo, está as minhas orações, amanhã vai estar tudo certo, tenho certeza que amanhã esse horário a gente já tem as boas notícias dos seus exames. É um prazer falar com você, um abraço a você e para o ouvinte. Nós estamos disputando quem vai mais para o Sírio, só que você foi e saiu bem em todas. Abraço grande, Bruno, um abraço grande.